Gente, Brasil das Gerais, segundo bloco, 10 objetos que você deve ter em casa para proteger a sua casa, para proteger você, para valorizar a vida, segundo o nosso convidado, Carlos Solano. É isso, Carlos? São objetos que representam atitudes, né, Roberta? Atitudes que podem, de alguma forma, melhorar a vida. Então, os objetos podem ser outros. Na verdade, são ideias que podem ser cultivadas no cotidiano. Eu sempre falo que o cotidiano é o maior tesouro que a gente tem. Que é no cotidiano que a gente pode elaborar as relações, adquirir conhecimento, transformar coisas, crescer, expandir, aprender a amar, reaprender a amar. Então, é tanta coisa que pode acontecer no cotidiano. E o cotidiano, então, é o maior tesouro. Então, são 10 objetos que podem valorizar o nosso cotidiano. E outras coisas que não valorizam o nosso cotidiano. Está muito aqui, gente. Deixa eu mostrar os dois livros, que eu falei que são os meus livros hoje de cabeceira. São fofos. Eu achei pura delicadeza. Então, tem receitas. Eu peguei aqui receita para passar roupa. Você coloca num litro de água gelada, você coloca um punhadinho de hortelã, deixa ali uns 20 minutos, meia hora, depois você coloca na roupa para passar, fica um cheiro maravilhoso, cheio de receitas, terapias da casa, flores, e tem outras coisas, é muita coisa. Faxinas, como é que... Terapia das Madonas. Olha, é muito rico, porque a hora que você vê, fala assim, meu Deus, tanta coisa, né, que a gente devia valorizar na vida. Isso aqui é lúdico, é leve, é sensível. É para deixar a vida mais leve. E eles fazem parte dessa coletânea que chama Casa Natural. É isso. Que eu venho fazendo já há muitos anos. Né? E outra, aí tá aqui o seguinte, você deve ter essas coisas que significam, mas tralha não, porque a gente tem mania, às vezes, de guardar muita coisa. Vocês falam isso, você fala isso no seu livro. Como é que é importante a gente desapegar? Desintoxicar. Esse é um dos segredos, esse é um dos princípios do Feng, né, da saúde. Né? Na verdade, é um dos segredos da saúde e da medicina oriental. É a desintoxicação, é um hábito que a gente não tem no Ocidente, né? A gente se intoxica muito com as tensões, com as preocupações, com o ar poluído, com o alimento poluído, e a gente não desintoxica. E com a casa cheia. E com a casa cheia, intoxicada de lembranças inúteis, pesadas. Então, é importante desintoxicar o corpo e a vida, regularmente. Esse é um dos segredos de saúde da medicina oriental. Você até conta que ele fala muito dos índios, eu adorei ele dizendo o seguinte, que índio não gosta de ter muita coisa, fica assim, você tem tanta coisa igual a gente tem, aí você enche coisa na sua casa, aí você tem que limpar, arrumar, começa a dar um trabalho, não é? Além de dar um trabalho, e você vai guardando, assim, coisas que representam situações que já não fazem sentido mais na sua vida. Né? Até situações e coisas, né? Você tem roupa 3, 4 anos dentro do armário, você não vai usar aquilo, passa pra frente, Isso pesa, é verdade. Então é importante a gente viajar com uma bagagem mais leve. A viagem fica mais fácil. Com certeza. Vamos lá, sexto objeto. Então, o sexto objeto que representa também uma atitude. É um objeto de madeira. Essa é uma imagem que eu achei na China, no interior da China, num vilarejo na China. Eu vi um rapaz esculpindo isso na rua. Eu achei fantástico, porque é um pedaço de madeira. Pode se transformar numa divindade. Essa é a Kuan Yin, a deusa da compaixão, digamos, é a Nossa Senhora chinesa, né? E ela, então, essa expressão de docilidade, de pureza, de bondade, a gente consegue extrair de um pedaço de madeira, em princípio, tão duro, tão árido, né? Então, eu acho que para a gente lembrar que as situações da vida, as situações do nosso cotidiano, tendem a nos esculpir. Talvez a vida tenha um sentido evolutivo, né? E que talvez as situações do dia a dia possam nos ajudar a transformar o nosso ser emocional, o nosso ser mental em algo mais refinado, né? Possa ajudar a criar beleza na nossa vida. Aí eu lembro de uma frase de um escritor russo, Dostoiévski, que ele fala que a beleza vai salvar o mundo. E a beleza, a construção da beleza, ela é feita no cotidiano, né? É quando você agrega valores, quando você agrega hábitos positivos, qualidades, quando você dá significado para o seu cotidiano, aí você dá beleza para ele. Então isso é esculpir a madeira bruta do cotidiano. Então lembrar que o cotidiano é esse material bruto que precisa de cuidado, que precisa de ser esculpido. Demais. A questão do perdão, né? Um monte de coisa. Um monte de coisa. É a construção da beleza. Isso é feito no cotidiano. Né? Tem a beleza pode salvar o mundo. Com certeza. Vamos lá, sétimo? O sétimo objeto é a poltrona. A poltrona está aqui, ó. O Peter Greenaway, ele fala, nos objetos que ele seleciona, ele fala de uma poltrona. Também ele escolhe uma poltrona para mostrar os males da vida sedentária atual. Mas eu escolhi a poltrona para mostrar uma outra coisa. Para que a gente possa parar nessa vida turbulenta, que a gente possa aprender a parar e a aceitar, a sentar e aceitar o movimento natural das coisas. Né? Também a sabedoria oriental
ela diz alguma coisa sobre isso. Existe um provérbio na China que fala que nada fazendo, a primavera vem e a grama cresce por si. A gente aqui no Ocidente tem essa tendência de querer controlar muito as coisas, de querer impor uma determinada, muitas vezes, solução para as coisas. Às vezes a solução é esperar, às vezes a solução é aquietar, é deixar o movimento natural de gestação das coisas. Aí as coisas se resolvem por si, se revelam por si. Então, essa é a Muita mensagem. gente anda correndo para chegar onde? Exatamente. E às vezes também interferindo no processo dos outros, né? Daquelas pessoas com as quais você convive, né? Então, as coisas precisam de um tempo de gestação. Os processos precisam de um tempo de gestação. A gente deve permitir isso no nosso próprio processo e no processo do outro. Dê o tempo das coisas acontecerem. É menos ansiedade, né? Aguarda. Saiba esperar. Saiba esperar o tempo das coisas. É claro que tem um momento Viva de agir. hoje, Sim. que você vivendo Sim. hoje, você dá conta de esperar. né? Tem um momento de atuar e tem um momento de aguardar. Verdade. Né? Cada coisa tem o seu tempo de gestação e a gente deve saber aguardar. Depois, oitavo? Já está no oitavo. Então, eu na mesmo verdade, perdendo as contas. O Peter, na lista dele, o cineasta inglês, ele seleciona um dos objetos, são as cores, para mostrar a capacidade de escolha humana, liberdade humana. Então eu falo das cores também com outro sentido. Eu escolho um prisma, que é esse objetinho, esse cristal aqui pendurado aqui na base dessa mensagem. Mas o prisma, na verdade, ele colocado na janela, ele vai refletir a luz do sol e vai transformar essa luz do sol em arco-íris, vai refletir pequenos arco-íris no ambiente. Então, na verdade, os arco-íris, eles falam dessa interligação das 7 cores. Então, é para a gente lembrar que tudo está interligado. Se a floresta no Amazonas ela é devastada, então, a umidade, existem rios virtuais que vêm da Amazônia para o Sudeste. Então, o que acontece? Aqui no Sudeste, onde nós estamos, as chuvas não aparecem. O calor fica insuportável, porque a Amazônia está sendo devastada. Então, existe uma interligação entre todas as coisas. A minha casa está enraizada na terra, nos rios. O que eu solto pelos ralos da cozinha, pelos ralos do banheiro, em termos de materiais, detergentes, gorduras, etc., isso vai parar nos rios, né? Então, saber que as coisas estão interligadas e se sentir responsável por essa interligação, por essa relação, por essa interação com as outras coisas, com as outras casas. A sua casa ela não está solta no espaço, ela está num bairro, um contexto maior, numa cidade, num planeta, está dialogando o tempo todo com isso. Se você joga um lixo na rua, isso vai parar no esgoto, vai entupir, vai causar enchente. Então, ter essa lembrança. Parar de olhar para o próprio umbigo, olhar para o mundo, né? Exatamente, está tudo interligado. Né? Tudo. Vamos lá, agora é o... Nono. Então, é um objeto, pode ser para contemplar o céu, pode ser um binóculo, uma luneta, pode ser uma janela que você abra e veja o céu, né? E, na verdade, esse exercício de contemplação do céu, ele é chamado de exercício de corretas proporções. Quando você vê a dimensão do universo, as estrelas, planetas, lua, etc., muitas vezes os seus probleminhas do dia a dia desaparecem. Né? As viagens para outros países cumprem essa função. O Fernando Pessoa tem uma frase muito bonita, ele fala: viajo para ver de longe o que está perto e de perto o que está longe. Então, quando você viaja, você vê de longe o que está perto e você muda o seu olhar sobre o seu cotidiano. Da mesma forma, quando você contempla o céu, você muda o seu olhar, você vê que a vida é tão ampla, que aquelas pequenas guerrinhas do cotidiano, as infelicidades do cotidiano, talvez não representem muito. E, Carlos, sabe o que eu presto atenção? Por exemplo, eu acho que hoje eu não vejo as pessoas paradas, como na minha adolescência, de parar para olhar a estrela, ninguém faz a isso. lua. E nem tem muito céu na cidade. Mas tem. Mas tem. Se você procurar, dá para ver. Eu moro na cidade, dá para ver. Tem que parar e olhar, né? Com binóculo, então, fica mais fácil. Telescópio, então... É sentar e olhar. E olhar, né? Isso mesmo. E aí muita coisa é resolvida só nessa contemplação. Chama corretas proporções. Aí as briguinhas, os desencontros do cotidiano vão se ajustando naturalmente. A vida é muito mais ampla do que isso. Com certeza. O último objeto, na verdade, as velas, lamparinas, luminárias, né? Na verdade, a luz.
A gente fala, quando uma pessoa tem alegria, tem beleza, tem sabedoria, a gente fala, puxa, aquela pessoa é iluminada, né? Os grandes mestres que trouxeram ensinamentos para a humanidade são chamados de iluminados. Jesus é a luz do mundo, Buda foi a luz da Ásia. Então, na verdade, talvez a luz seja o destino que nos aguarda, que esteja escondido no nosso cotidiano, que possa ser revelado através das ações do cotidiano. Então, fica essa lembrança. Quem sabe, essa pergunta, quem sabe existe uma luz, uma luminosidade oculta nos desafios do cotidiano que possa vir a ser revelado se nós nos dispusermos a abrir o coração e contemplarmos essa possibilidade. Gente, coisa linda, coisa linda. Olha, acho que deu para prestar atenção, né? Agora vamos colocar em prática, né? Tem tudo lá no seu livro, no seu site tem também, não tem? No livro em princípio. Vamos lá, são esses livros Nos aqui. Livros, Agora me fala do seminário, que o programa está acabando. Então, esse assunto faz parte dos terapias da casa, né? A gente fala de várias terapias, cromoterapia, aromaterapia, terapia das Madonas e muitas outras. E o primeiro volume do Casa Natural fala das receitas de cuidados com a casa, de acordo com a nossa sabedoria popular, faxinas com flores, com ervas, talismãs, bênçãos, fazer detergente com... vinagre, com limão, com bicarbonato de sódio, desinfetante com eucalipto. São receitas antigas das avós, das tias, que a gente resgata, porque elas são umas novidades de antigamente. Não, você põe água fervendo na chaleira e coloca lá alecrim, bastante alecrim, e deixa só aquele cheiro gostoso pela casa. Isso vai purificar a casa, vai limpar a casa, vai trazer alecrim, alegria para a vida, para casa. E a gente, para quem se interessar especialmente pelo Feng Shui, vamos lá. Que é uma das terapias ambientais que a gente conta também, fala também no livro Terapias da Casa, nós temos um seminário agora no final do mês, no dia 29, do dia 29 ao dia 2 de novembro, em Tiradentes, é um seminário internacional. O título é A Casa e os Diálogos com a Terra. Então a gente vai falar da natureza, das relações da casa com a natureza. Quem quiser saber, carlosolano.com.br. Carlosolano, com 2 s.com.br. Gente, programa de manhã nós vamos falar sobre dieta paleolítica. Fazendo um sucesso, olha, quem aderiu ama, porque disse que emagreceu, que a saúde melhorou. O negócio é o seguinte, é comer como as nossas bisavós comiam, né? Tem a ver, né? Tem tudo a ver. Sem industrializado, carnes, vegetais, frutas, oleaginosos e por aí vai. Nós agora, serve para todo mundo? Nós vamos esclarecer amanhã. Não perde, não espalhe para os amigos, tá? 4 às 8 da noite. Obrigada por tudo. Até amanhã. Tchau.